Olá, meu nome é Fernando Nascimento, eu sou da Associação do Senhor Jesus e tenho a alegria de poder, a partir de agora, acompanhar você nessa jornada na qual nós vamos conversar a respeito de uma das histórias mais lindas do cristianismo. Estima-se que cerca de 120 milhões de pessoas já foram tocadas por uma graça atual, uma graça que tem recebido o nome de batismo no Espírito Santo. Frutos dos mais diversos nós já podemos contar, já podemos verificar. Obras sociais, congregações, comunidades de vida e aliança, movimentos, tudo isso surge como que eclode de uma experiência que hoje nós nominamos Renovação Carismática Católica. O batismo do Espírito Santo é uma experiência crítica, uma experiência radical de sentido. Ou seja, é uma ressignificação da vida, é um conhecimento experiencial da ação de Deus em nossa vida. O fato mais claro é o fato de Nicodemos. Jesus fala para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Não da carne, mas do Espírito. O que seria isso? Seria um novo sentido para a vida, seria uma vida nova a partir de um novo sentido, com um conhecimento experiencial de Deus, que é chamado de experiência radical de sentido, ou uma experiência existencial. Eu só não sei de uma coisa. Sim? O que fazer para que essas pessoas deixem essa religião vazia e comecem a praticar uma verdadeira religião? É preciso nascer de novo. Em verdade eu digo a você, Nicodemos. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como assim? Poderia um homem nascer de novo estando já velho? Eu não estou falando de voltar a nascer fisicamente. Não é isso. O que eu quero dizer é que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Poderia me explicar melhor, mestre? O que nasceu da carne é carne. É a natureza humana com suas possibilidades e seus limites. Mas o que nasceu do Espírito é Espírito. Nasceu para as coisas do alto. Enxerga que a vida é muito mais do que o que nós vemos aqui. Ele sabe interiormente que Deus é seu Pai. E que nada o poderá separar do amor desse Pai. Há uma diferença entre experiência de Deus e experiência religiosa. A experiência religiosa se dá muitas vezes pela emoção e é fruto de um ambiente, enquanto a experiência de Deus é resultado de uma ação de Deus que nos revela ao nosso coração a sua presença e o sentido de nossa vida. Então, essa experiência ressignifica a nossa vida, dá um novo sentido à vida e ela é emocional, mas existencial. Isso é uma experiência de Deus, enquanto a outra é só uma experiência emocional. Se você não tem uma experiência de Deus, sua vida não muda. Você pode abanar as mãos, chorar, rezar, mas se a sua vida não muda, você não teve uma experiência de Deus. Por isso, o batismo no Espírito Santo, ele se aproxima daquilo que é chamado de conversão radical. A conversão de nossa raiz, a mudança radical, a mudança de nossa raiz, daquilo que fundamenta a nossa vida e que dá sentido à nossa vida. É uma experiência ontológica, para usar a expressão de Karl Rahner, uma experiência de ser, aquilo que nós somos, efetivamente nos é dado a conhecer pelo Espírito que age em nós. O sacramento do batismo deveria realizar exatamente essa fundação de vida. Só que porque o batismo, não duvida a eficácia do batismo, né? Mas o batismo, por não ser dado na infância, ele não realiza essa fundação consciente de nossa vida. Ele funda teologicamente, porque a graça é dada, o Espírito é dado, mas ele não significa a nossa vida. Então é necessário, num certo momento, que a nossa vida seja ressignificada. Aquilo que era o sentido original seja assumido conscientemente pelo fiel. Quais são as origens dessa experiência que nós estamos denominando de renovação carismática
católica. Quando nós abrimos as Sagradas Escrituras, nós vemos desde o Gênesis, no capítulo 1, a terra era sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Vemos que é o Espírito Santo que dá forma a tudo aquilo que existe. É Ele, né, o Pai, a palavra do Pai, que é Cristo, e o Espírito Santo que paira sobre a superfície, que dá forma a tudo. É a Trindade. Vamos ver que esse Espírito Santo é aquele que unge os profetas, unge os reis, é aquele que dá sabedoria ao povo. E uma das profecias que nós conhecemos foi dada a Ezequiel no capítulo 36, e ele disse: naqueles dias derramarei sobre vós águas puras que vos purificarão de vossas imundícies. Tirar-vos-ei do peito o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne, e nele meterei o meu espírito, a fim de que obedeçais as minhas leis e vivais os meus mandamentos. Joel, capítulo 3, vai dizer: naqueles dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre todo o ser vivo. Essa profecia, inclusive, é aquela a qual Pedro, no dia de Pentecostes, vai se remeter e dizer assim: se cumpriram as palavras do profeta Joel. Naqueles dias, é o Senhor quem fala, derramarei meu espírito sobre toda a carne. A Igreja Católica ela é inaugurada no Pentecostes. E o Pentecostes é uma experiência do Espírito Santo que provoca mudanças de vida, manifesta seus carismas, gera uma comunidade autêntica, evangelizadora, de testemunho. E essa vida no Espírito era uma coisa bem comum e bem reconhecida pelos primeiros cristãos. Nós vemos então que na Escritura, tanto no Antigo como promessa e no Novo como cumprimento, está a presença do Espírito Santo, vivo, real, tangível muitas vezes, porque o derramar do Espírito que nós lemos tanto nos Atos dos Apóstolos quanto o relato das cartas da Escritura no Novo Testamento atestam que o Espírito Santo se derramava, e este derramar era verificável através da manifestação dos carismas. Em Pentecostes, o Espírito desce sobre a igreja e há manifestações carismáticas, as línguas, a profecia. Nos Atos dos Apóstolos, a cada nova manifestação do Espírito Santo é tangível, é perceptível, é uma experiência crítica, é algo que toca, que modifica, que imprime sentido na vida. Nós vamos ver que durante todos os primeiros séculos era comum. Nós lemos isso em Orígenes, nós lemos isso em Tertuliano, nós lemos isso em Justino Mártir. Os primeiros pais da igreja começam a relatar como comum, enquanto se recebia a iniciação cristã, os primeiros sacramentos, era comum esperar pela manifestação de carismas. De um certo tempo, sobretudo aí a partir do século II, século III, essa experiência carismática na igreja começa a definhar. E esse período, século III até o Concílio Vaticano II, século XX, 1960, é considerado como um inverno carismático, ou seja, um período aí de 1.700 anos, 1.600 anos, onde a expressão, ou pelo menos a experiência do Espírito, foi menos reconhecida. Não que o Espírito Santo tenha abandonado a igreja, o Espírito Santo permanece na igreja, atua na igreja, aliás, a grande obra dele na nossa história é a própria igreja. Então, portanto, não podemos falar que o Espírito Santo desapareceu da igreja, mas a sua experiência mais evidente foi minimizada por vários problemas. Primeiro, problemas teológicos ou doutrinais. Porque o grande embate da igreja no começo do século era a definição de quem é Jesus Cristo, porque afinal de contas é a fé em Jesus Cristo que justifica a vida cristã. E a preocupação de definir a natureza, a questão da união hipostática, a questão da missão do Filho,
Então as heresias cristológicas ocuparam o centro das atenções da igreja. E isso minimizou um pouco a figura do Espírito Santo, que era muito mais uma experiência do que realmente uma doutrina. Tanto é que o Espírito Santo começa a ser definido como terceira pessoa da Santíssima Trindade somente a partir do Concílio de Nicéia em 325. Depois tem a questão também da figura do Espírito Santo, né? Enquanto o Pai é uma coisa bem definida, o Filho, por sua encarnação, é muito claro a figura, o Espírito Santo é água, é vento, é pomba, é fogo. Então essa falta de uma figura que realmente represente o Espírito Santo fez com que o Espírito se tornasse simplesmente uma complementação da doxologia, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Tanto quanto mais eu souber o que o Espírito pode fazer por mim, quanto mais abertura eu tiver para com a sua ação, mais ele pode me usar e agir na minha vida. E nós tivemos muitas barreiras que criaram dificuldades, fechamento em relação a isso. E por conta disso até nós não fomos adequadamente formados. Nós desse último século, né, século XX, agora século XXI, nós não fomos adequadamente evangelizados e nem catequizados sobre o Espírito Santo. Você pode dizer para mim, mas existem grandes obras do Espírito Santo, grandes tratados, mas são tratados intratáveis para o povo de Deus, né, que nem sabe latim. Antigamente só tinha latim, né? Há pouco tempo esses tratados eram só em latim. Então faltava uma literatura popular, cânticos populares a respeito do Espírito Santo, uma presença maior dele na liturgia católica, inclusive, né? Tudo isso foi ficando um pouco pelos anais da história. E depois a questão mariana, né? Porque na medida em que Nossa Senhora começa a crescer em importância, de exemplo, e dentro da própria comunidade cristã, ela vai ocupando, sem querer, é claro, o papel do Espírito Santo, porque você tem um pai, tem um filho, tem que ter uma mãe. Então Nossa Senhora vai ocupando esse lugar que é do próprio Espírito Santo. E isso fez com que o Espírito Santo deixasse de ser uma experiência na igreja. Nós vamos ver que no século II surge um padre por nome Montano, e este padre, que veio convertido do paganismo, começa a manifestar muitos dons e carismas. Junto com esse movimento, há também muita confusão. Há uma supervalorização, há uma luta entre os carismas e a dimensão institucional. Montano começa então a dizer que não havia mais necessidade de prestar atenção àquilo que os bispos falavam, porque a igreja deveria ouvir diretamente do Espírito. Então surge um perigo com o movimento montanista. E nesse perigo há por parte da igreja um rechaço, um medo, um temor dessa experiência. Com isso, o que se gerou na igreja? Olha, essa comunidade tão aberta aos carismas, que exercitava tanto os carismas, terminou no quê? Terminou nessa rejeição à hierarquia da igreja. Foi se criando a ideia de que carismas e hierarquia e instituição não combinam. E durante um período nós tivemos então um certo rechaço, medo das experiências carismáticas. Por volta ali do século IV, nós temos o momento no qual o imperador Constantino faz a sua experiência, dá livre acesso para que o cristianismo também seja uma das religiões. Constantino lidera um dos primeiros concílios, né? O concílio de Nicéia. Depois de Constantino, nós temos um outro imperador que vem, Teodósio, e ele não somente dá livre acesso, mas ele proclama que só o cristianismo é a religião do império. A partir desse momento, o que acontece? Quem não é cristão e prestar qualquer outro tipo de culto que não seja o cristão, coloca a sua cabeça a prêmio. Os cristãos de perseguidos passam a ser a religião do império. E muitas pessoas passam a pedir o batismo, mesmo sem ter a experiência, mesmo sem viver uma experiência de conversão, um encontro pessoal, íntimo, transformador com Cristo,
porque agora é uma questão política, porque agora é uma questão até de sobrevivência. Não demora muito para que o cristianismo, a igreja, comece a ser permeada de mundanidade. Muitas pessoas que não eram convertidas passam a ser cristãos, não têm experiência nenhuma, então a vida que era antes uma vida de virtude passa a ser repleta de vícios e de mundanidade. Há um declínio na vida dos cristãos. Então o Espírito Santo traz uma grande renovação carismática, através de homens que são impelidos pelo Espírito a deixar tudo e começam a morar no deserto. Começam a ir para o deserto, viver uma vida de austeridade, buscando a graça. Surge aí, meus irmãos, o movimento do monaquismo. Nós estamos falando de Pacômio, nós estamos falando de Antão, nós estamos falando de grandes homens que começam a viver no deserto uma vida profundamente espiritual. E o que volta com eles? Os carismas. Homens e mulheres iam até o deserto receber oração destes homens que haviam renunciado tudo, e lá os carismas reaparecem com grande poder. Orações de cura, orações de libertação, milagres, revelação, tudo isso passa a ser comum. Pacômio organiza um primeiro mosteiro, Antão organiza também um mosteiro, e durante todo este período, todos os homens que manifestaram vida de santidade e carismas ou eram monges ou estavam profundamente ligados à vida monástica. É o caso de Santo Atanásio. Foi ele, Atanásio, que contou a história de Santo Antão. É o caso de Santo Agostinho de Hipona, é o caso de Santo Ambrósio, todos estes homens ligados de alguma forma à vida austera do monasticismo, do abandonar tudo e se entregar. Contudo, nós começamos a viver um outro período sombrio, as invasões bárbaras. Povos nórdicos e povos de outras regiões começaram a invadir o Império, e o Império realmente começou a ruir. Só os mosteiros conseguiam manter não somente a fé, mas toda a cultura ocidental fica ali detida dentro dos mosteiros. Mas é um período de grande dor, é um período de grande dificuldade. Através dos mosteiros há uma reconquista da fé. Depois disso, junto com as invasões bárbaras e a reconquista, nós temos um período de tristeza no qual ser bispo, ser padre, ser monge, passa a conferir status, riqueza. Faz bem, mundanamente falando. A riqueza começa a invadir o mundo eclesiástico. Até mosteiros, antes conhecidos como uma vida de virtude, alguns desses mosteiros foram tomados pela opulência, pela preguiça. Então, um grande sopro de renovação carismática surge. Começam a surgir os cistercienses, de um modo muito especial a figura de São Bernardo de Claraval. Deus toca o coração de um jovem chamado Francisco, que deixa todos os seus bens, até as suas roupas, e começa a viver uma vida de austeridade, e o perfume da vida de Francisco toca a vida de outros jovens que começam a segui-lo. Deus toca a vida de Domingos de Gusmão, que também passa a pregar com todo o poder e autoridade, numa vida também de grande austeridade. Surge então os dominicanos, a ordem dos pregadores, surgem os franciscanos, os filhos de Francisco, surgem os cistercienses, de um modo muito especial, a figura de Bernardo de Claraval. E começa um grande período na história da igreja que é chamado de a Era da Fé. Estes homens começam a falar de Jesus com uma intimidade, é como um relacionamento humano. A palavra que mais surge da boca deles para falar de Jesus é doce. Doce Jesus.
o amor apaixonado surge no coração dos cristãos, há um grande sopro de vida carismática, todos esses homens manifestavam grande poder, orações de cura, orações de libertação. Era comum, tanto na época de Agostinho quanto nessa época, a experiência das línguas. Agostinho chama as línguas de jubilatio, né? O cântico espiritual que não é inteligível, é um cântico, uma expressão da alma, e era comum isso. Nós vemos essas manifestações em Bernardo, vemos essas manifestações em Francisco, em Domingos e nos seus seguidores. Um dos seguidores de São Domingos é Vicente Ferrer. São Vicente Ferrer era um frade dominicano enfermo que um dia teve uma visão de Cristo que disse a ele: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quando a visão terminou, ele estava curado. Sai pregando pela Europa. E as suas pregações eram acompanhadas de sinais tão portentosos que quando ele esteve na Holanda, chegaram a marcar 1 hora do dia para que as pessoas fossem curadas. Nas pregações de São Vicente Ferrer, às vezes tomado pelo Espírito, ele bradava sons ininteligíveis e os historiadores dizem que as pessoas desmaiavam. É o que nós conhecemos como repouso no Espírito. Algumas pessoas em pecado mortal vinham a óbito, porque a pregação de Vicente Ferrer fazia compungir o coração dos pecadores. Nós vemos surgir um filho de Francisco chamado Antônio, nascido em Lisboa, que vai morar em Pádua, e a sua pregação era de tamanho poder e graça que pessoas eram curadas. Ele pregou para diversas pessoas, sem nunca ter aprendido língua estrangeira, e cada um entendia Antônio na sua própria língua. E aí nós vamos contando, esse foi um grande período de renovação de carismas na história da igreja. Tivemos um período de sofrimento seguido, mais uma vez, a riqueza, a opulência, tudo isso, trevas e luz, santidade e pecado convivendo juntos. Nós tivemos em 1517 o surgimento da Reforma Protestante. Com a Reforma Protestante, uma grande ruptura da unidade visível da igreja já tinha acontecido no cisma do Oriente, e agora mais uma grande ruptura. Nesse período de dor e de sofrimento surgem também a reforma dos carmelitas com Santa Teresa d'Ávila, com São João da Cruz, homens místicos, né? Que manifestam carismas, que têm experiências portentosas da graça. Surgem os jesuítas, Inácio de Loyola, um verdadeiro carismático, grandes sopros do Espírito, efervescências carismáticas começam a surgir. Do lado protestante, logo depois que passou esse primeiro momento, surge o movimento de santidade com Wesley, a busca de uma experiência de segunda conversão. A pessoa tem o seu primeiro encontro, onde ela abandona as coisas do mundo, ela tem uma primeira conversão, mas Wesley diz que havia uma experiência onde a pessoa era revestida de poder para testemunhar com santidade. Na Igreja Reformada, a experiência carismática encontrou uma abertura maior, exatamente por falta de uma instituição, de uma estrutura, de um ministério ordenado, definido, a disciplina eclesiástica, o Papa, né, e todas essas coisas. Por isso já é possível uma experiência carismática a partir de John Wesley, no século XVIII, quando começa o movimento de santidade, que vai dar origem às primeiras experiências pentecostais, carismáticas na Igreja da Reforma. É daí que nós começamos a ter, né, no mundo protestante, no mundo católico, desenvolvimento da ação do Espírito, porque o Espírito Santo se move, age, não respeita nossas cercas, ama e trabalha pela comunhão e pela unidade da igreja. E nós vamos ver surgindo no meio protestante, através do movimento de Wesley, quando isso chega nos Estados Unidos, começa a haver as experiências de reavivamento,
Nós temos o primeiro grande avivamento, o segundo grande avivamento. No meio católico vem todo o desenvolvimento da mística, da teologia. Nós temos grandes santos que vão surgindo até chegarmos no momento nessa história que nos interessa muito. Há uma beata, uma freira, por nome Helena Guerra, da cidade de Lucca. E ela começa a receber locuções interiores. Nessas locuções interiores, o Senhor Jesus começa a dizer a ela que o Espírito Santo está um tanto quanto esquecido, escondido. E que a igreja precisa, mais uma vez, revisitar o cenáculo. Nessas alocuções, ela ouve isso. Na igreja, fazem-se muitas novenas, e essas novenas são belas e são lícitas, mas a minha novena, a novena que eu mandei os apóstolos, eles mesmos realizar, esperando o Espírito Santo, essa novena não é feita. A gente fala muito de Helena Guerra, por quê? Qual é o diferencial do profetismo de Helena Guerra? Porque dela, Deus se serviu para falar com a hierarquia. Então não ficou uma coisa a nível particular, devocional. Não, com ela, Deus mexeu mesmo na estrutura da igreja. Então Helena Guerra é impulsionada pelo próprio Cristo a escrever cartas ao Papa Leão XIII, que era o Papa daquela época. E ela escreve 13 cartas. E nessas cartas ela vai falando sobre o Espírito Santo, que foi esquecido e que precisa voltar para a vida, para a devoção, para a reflexão da vida da igreja. É evidente que em todo este tempo, nós acabamos de falar aqui, sempre houve sopro do Espírito, sempre houve renovações carismáticas, mas nós temos que ser de fato honestos aqui e dizer que essas experiências ficaram muito ligadas à vida de alguns santos. Mas não se entendia como algo comum, um cristão comum podendo experimentar sensivelmente até, tangivelmente até, a presença do Espírito Santo. Isso era um tanto quanto inconcebível. Helena Guerra escreve ao Papa, e o Papa responde escrevendo a primeira encíclica sobre o Espírito Santo em 19 séculos, Divinum Illud Munus. Nessa encíclica, o Papa promulga a novena ao Espírito Santo, que passa a ser rezada obrigatoriamente por toda a igreja. E no 1º de janeiro de 1901, primeiro dia do século XX, Leão XIII faz uma consagração que era pedida por Helena Guerra, uma consagração oficial do século XX ao Espírito Santo. Os historiadores, inclusive alguns protestantes, entendem que essa consagração de Leão XIII é que provocou o século XX ser o século do Espírito Santo. Inclusive tem um livro da Assembleia de Deus que tem esse título exatamente, século XX, o século do Espírito Santo. E eles atribuem a essa oração de Leão XIII, consagratória ao Espírito Santo do século.